a importância de você não perder o foco de quem você é em Deus. É comum, no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada, em algum momento, alguém se perder. Você, às vezes, desviar o foco, desviar o seu olhar de quem você é em Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. É isso que a palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós sabemos quem nós somos em Deus, você vai perceber hoje que tudo muda. O salmista, no Salmo 139, no versículo 16, eu não passei o 14 e o 15, né? Que pena. No versículo 16, ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, presta atenção nisso, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha a predestinação, quando nenhum deles havia ainda. O versículo 14 e o 15 nós não temos, mas diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras, diz o salmista, são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Senhor, que esta palavra nesta noite inunde os nossos corações, e que nos faça, Pai, ao sairmos daqui, ter a clareza, o entendimento de quem nós somos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua preciosa vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família, que eu estava com saudade, alguns eu estava com saudade, porque nós estávamos apenas nos vendo pelas mídias sociais. Que bom ter você aqui conosco. Eu quero iniciar esse momento da palavra falando para você que, humanamente falando, nós somos imperfeitos. Humanamente falando, nós estamos sujeitos a todo tipo de fraqueza. Humanamente falando, nós temos uma carne que vai sempre querer nos conduzir para o desânimo, para o descontentamento, para uma vida de pecado, uma vida fora da vontade de Deus. E é importante você entender que eu e você fomos constituídos por Deus desta forma, com um corpo, que é um corpo físico, e neste corpo habita a lei do pecado. E nós fomos constituídos por Deus por uma alma. Há uma alma que dá ânimo ao nosso corpo, que é nela que é introduzida todas as nossas emoções. Desde o dia em que nós nascemos até o momento da nossa morte, nós temos uma alma que vai gerar alegria, tristeza, paixão, amor, ódio, raiva, descontentamento, alma. E nós temos um espírito perfeito que veio do Senhor, que habita em nós. Este espírito, ele é perfeito. Então, a estrutura de um ser humano, ele é corpo físico, matéria, que volta ao pó, uma alma que dá ânimo a este corpo, que dá a alegria, a tristeza, que vai do 0 a 100, ou seja, todos os sentimentos, ele passa pela alma, e nós temos um espírito. Então, essa estrutura, esses três fatores, precisam estar em perfeita harmonia para que você viva uma vida plena. Quando há um desequilíbrio entre a carne e o espírito, as coisas saem dos trilhos. Quando há um desajuste entre a alma e o espírito, as coisas entram em desajuste. Quando há
sabe, uma vida um pouco com o pé no mundo, um pouco com o pé em Deus, há um desajuste. Então, essa guerra que nós travamos todos os dias, ela só pode ser vencida se o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, for o principal fator predominante no nosso estado, no nosso modo de vida. Deixa eu explicar isso. A Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos a concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo, é a força motriz, é a potencialização da nossa carne. Porque quando eu ando na carne, eu esqueço quem eu sou em Deus. Andar na carne é colocar a vida espiritual de lado e viver como nós vivíamos antes de Jesus tomar conta do nosso coração. Ou seja, eu vou pensar, eu vou falar, eu vou agir, eu vou sentir, eu vou me emocionar, eu vou me relacionar, eu vou tomar decisões, eu vou fazer escolhas baseado apenas na emoção que vai ser lançada na minha alma pela minha carne. Deixa eu te explicar isso. A tua alma, ela é dirigida ou pela tua carne, ou a tua alma, ela é dirigida pelo teu espírito. Mais ou menos para você entender. Do lado esquerdo, que é o seu lado direito, do meu lado esquerdo está a minha carne. No centro está a minha alma. E do meu lado direito está a minha vida espiritual. Só estou para você configurar isso na sua mente. Aquilo que o Espírito der à minha alma vai se conduzir por aquilo. Ou aquilo que a minha carne der para a minha alma vai ser conduzida dessa forma. Então, quando você vê alguém com a emoção fragmentada, quando você vê alguém triste, abatido, quando você vê alguém com alguma dor no coração, isso tudo é porque a alma está sendo alimentada pela sua carne. Do contrário, quando a nossa alma é alimentada, é dirigida, é conduzida pela nossa vida espiritual, o fruto do Espírito é? Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, o que mais? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, o que gera esse modo de vida, quando a minha vida espiritual assume o controle da minha alma, quando a minha vida espiritual cobre a minha alma, então eu vou agir dessa maneira. É importante a gente saber isso, por quê? Para você começar a identificar algumas coisas na sua vida. Bispo, sabe, eu ando muito assim, com um sentimento ruim, eu ando, sabe, com uns pensamentos equivocados. Seguramente, você precisa entender isso. Em algum momento, a tua natureza carnal está induzindo a sua alma a sentir esse desânimo e tristeza. O salmista Davi, ele faz uma advertência muito interessante quando ele diz assim: por que você está triste, ó minha alma? Lembra que ele fala assim? Por que você se agita dentro de mim? Então, Davi entendeu o seguinte, que não havia razão para a alma dele estar daquele jeito, a não ser porque a carne estava mandando um comando de tristeza ou fazendo ele enxergar de maneira equivocada. Por isso a Bíblia diz assim: se os teus olhos forem espirituais, bons, é espiritual, todo o seu corpo, a sua alma vai ser iluminada. Mas se os teus olhos forem dirigidos pela natureza carnal, mal, você vai andar em escuridão. Aí a gente observa tudo de forma errada. Então o que nós precisamos entender? Há uma guerra sendo travada dentro de nós o dia todo. Há uma luta para nós desfocarmos de quem nós somos em Deus. Há uma guerra que nós travamos existencial todos os dias, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma existência espiritual que clama para ser vivida.
Nós temos uma natureza espiritual que luta, guerreia todos os dias para que o espírito prevaleça sobre a carne. Olha o que diz Paulo falando sobre isso em Gálatas 5,17. Porque a carne, ela briga, ela luta, ela faz guerra, ela está numa milita constante contra o espírito. Agora, o espírito não deixa isso quieto. Paulo está falando. O espírito não fica calado. Aí Paulo diz assim: porém o espírito também vai lutar, vai militar contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Ou seja, há uma alma dentro de você, sendo o tempo todo alvo de uma constante guerra. Está dando para entender isso? Não? Está dando para entender? Há uma alma dentro de você, sendo bombardeada pelo Espírito, para que você viva pelo Espírito, e sendo bombardeada pela carne. Agora, como é que isso funciona? Porque as duas são opostas entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então, o Espírito não quer que você dê vazão à carne, porque a tua alma vai te dirigir para aquilo. A carne não quer que você dê vazão ao Espírito, para que você não seja dirigido pelo Espírito. Então, olha que conflito que as pessoas às vezes não entendem. Vão parar às vezes dentro de um consultório de um psicólogo, vão parar às vezes dentro de um consultório de um psicanalista, vão parar às vezes dentro de um hospital psiquiátrico, porque a pessoa entra em parafuso. Porque a pessoa diz: não, sabe, tem horas que eu estou triste, tem hora que eu estou chateado, tem hora que eu estou feliz, tem hora que, sabe, eu vou de 0 a 80 em 1 minuto. Por quê? Porque há uma guerra dentro de nós, sabe, pensamentos, vontade, desejos, necessidades da carne, necessidades da alma, necessidades do espírito, tudo isso querendo ser suprido e precisa ser equacionado. E quem vai equacionar tudo isso? O Espírito de Deus. Diga: o Espírito é que tem que controlar a minha vida. Porque do contrário, eu vou andar, sabe, questionando, eu vou andar sem direção, sem rumo, sem foco. Então, o meu coração precisa, e o seu, ter um bom tesouro. Ou seja, eu tenho que entender, assim, eu tenho angústias, eu tenho tristeza, porque nós somos seres humanos. Veja só, alguém te faz alguma coisa, acontece alguma indelicadeza, alguma coisa, você se entristece, isso é normal. Todos nós, somos humanos, né? Não há nenhum demérito em você ficar triste, não há nenhum demérito em você ficar chateado, não há nenhum problema em você, sabe, estar com alguma coisa assim, que aquilo, poxa, você não gostou, ok. Agora, o problema é quando eu pego isso e eu entrego este sentimento da minha alma na mão da minha carne e falo para a minha carne: resolve isso para mim. A tua carne vai te pôr a perder. Então, quando nós passamos por isso, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque quando nós alimentamos a nossa carne destrói as nossas emoções, a nossa alma, a nossa vida. Mas quando nós entregamos o controle da nossa alma para o nosso espírito nos faz viver com o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Bispo, é possível alguém que ama, a pessoa tem amor, mas a pessoa age de uma determinada... Se a carne prevalecer, com certeza. Bispo, sabe, tem horas que eu tenho um sentimento no meu coração, é porque de alguma forma você está tirando de algum tesouro. Olha o que diz Jesus em Lucas 6,45. O homem bom, diga, sou eu, você é mulher, o homem bom, né? A sociedade judaica falava o homem, mas é o homem e a mulher, bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, agora nós somos pessoas boas. Nós nem podemos abrir espaço para sermos maus. Ou seja, amados, a nossa maior luta todos os dias não é contra ninguém.
A nossa maior luta todos os dias é contra nós mesmos, contra a nossa carne, para nós não fazermos a vontade da nossa carne. Essa é a nossa luta todo dia. Todo dia você tem que vencer a tua carne, antes de você pensar em vencer o inimigo lá fora, antes de você pensar em qualquer outra coisa na sua vida, você tem que vencer a sua carne. Você tem que vencer a sua carne entendendo quem você é em Cristo Jesus, quem você se tornou. Porque a única forma de nós colocarmos a nossa carne no devido lugar, para que o Espírito prevaleça, é exatamente nós sabemos quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Quem você é em Deus? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Existem obras que Deus preparou de antemão. Existem coisas que Deus preparou para você andar nelas. Bispo, quando eu não ando nas obras que Deus preparou de antemão para mim, como eu fico? Você não vai ficar bem. A sua alma vai se agitar dentro de você. Porque nós fomos feitos para obras que Deus preparou de antemão. Nós fomos preparados para fazer aquilo que aquele que nos arregimentou nos chamou para fazer. Então, por que há, bispo, essa questão? Porque as pessoas às vezes se esquecem do propósito maior de Deus nas suas vidas. Talvez você esteja aqui hoje e há um conflito dentro de você. Talvez há algo dentro de você, uma perturbação, algo que te perturba. Você precisa entender quem você é em Deus. Deus te chamou, olha o que a Bíblia fala, somos feitura dele. Sabe o que é feitura dele? Somos seres espirituais. E como seres espirituais, temos um corpo para viver algo nesta terra, boas obras, que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nela. Todo momento nós estamos tomando decisões, amados. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Agora, o resultado daquilo que nós vamos obter na vida é o que nós temos alimentado, o que tem nos dirigido na hora de tomar as minhas decisões. O que te dirige na hora de tomar as suas decisões? Pensa nisso. O que faz você tomar a decisão? O impulso da sua carne? Perceba, às vezes quando nós agimos pela emoção, nós colocamos tudo a perder. Você dentro de casa, falando um casal, marido e mulher, às vezes no impulso, uma bobagem, você está ali falando, xingando sua mulher, uma bobagem nada, você está ali ofendendo alguém dentro da tua própria casa, porque de algum momento a tua carne prevaleceu, porque a tua carne se exaltou. Agora, entenda uma coisa, nada cresce se a terra não for fértil. Se alguma coisa tem crescido no seu coração, é porque a sua terra é fértil, porque você tem alimentado isso através da sua carne. Você precisa parar, e você precisa dar vazão ao Espírito, para que o Espírito possa te dirigir para aquilo que Deus tem para você. Olha só, o que Salomão fala em Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós planejamos, nós podemos tomar decisões. Agora, olha o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quem é que pesa o seu caminho? Quem é que determina, que regula o seu caminho? É Deus. Pesa no hebraico, takam, regular, medir, estimar, ponderar, equilibrar, igualar, nivelar, ser pesado, provar, examinar o padrão. Ou seja, quem regula o seu caminho é Deus. Bispo, Deus regula o meu caminho? Sim. Quando? Quando eu deixo Deus dirigir os meus passos. Quando eu não deixo Deus dirigir os meus passos, eu assumo o controle. Aí é o caminho que parece direito, lembra? Que dá em caminhos de morte. Então, nós como filhos de Deus temos duas escolhas. Ou eu entrego o controle para Deus e falo, Senhor, me dirige, me mostra, me fala. Senhor, é isso, não é isso. Senhor, esta decisão, não é essa decisão. Senhor, faço ou não faço. Senhor, compro ou não compro. Mas sabe qual é a grande verdade? A maioria não faz isso. Nós estamos tão no piloto automático,
Eu falei aqui domingo passado, às vezes nós estamos no auge tão grande da nossa soberania própria, que nós não consultamos mais a Deus. Às vezes nós estamos num ponto da vida, num patamar da vida, que nós não consultamos mais a Deus, nós não buscamos mais a orientação de Deus. Não pode. Porque se nós analisarmos biblicamente falando, vocês lembram o rei Saul? Quando ele, por ansiedade, por anseio, por agitação da alma, por pressão popular das pessoas naquela época, ele toma a decisão de fazer algo sem deixar Deus regular, medir, ponderar, equilibrar, conduzir ele naquele caminho. Quero falar uma coisa para você. Não esqueça quem você é em Deus. Não esqueça o poder que está na sua vida em Deus. Não se esqueça das coisas extraordinárias que você pode realizar em Deus. Jamais se esqueça do lugar em que Deus pode te colocar. Jamais se esqueça das coisas extraordinárias que Deus pode fazer na sua vida, quando nós estamos em Deus, ok? Então, quando nós estamos em Deus, o que acontece, bispo? Qual que é a diferença de estar e não estar em Deus? Vou falar uma coisa para vocês que Deus falou muito comigo isso. Qual que é a diferença? Quando nós estamos em Deus, nós às vezes não enxergamos uma solução, às vezes nós não temos capacidade para resolver algo, às vezes nós nem sabemos como resolver algo, a verdade é essa. Às vezes você não sabe o que fazer. A Bíblia mostra um monte de momento que pessoas não sabiam o que fazer, mas sabe qual é a diferença? É que num momento como esse, quando você sabe, e você se curva diante de Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode dirigir, o Senhor pode me dirigir, o Senhor pode me dar uma instrução, o Senhor me mostra, eu vou ficar aqui até o Senhor me falar o que eu tenho que fazer, Senhor, eu vou tomar a decisão quando o Senhor me falar o que eu tenho que fazer. Aí você ouve a voz de Deus te conduzindo e te dirigindo. Bispo, qual a diferença, sabe, de eu ir lá e tomar uma decisão e esperar em Deus? Porque se você tomar uma decisão por conta própria, é um caminho seu, que parece direito. E pode ser que não seja o que Deus tem para você naquele momento. E pode dar em morte. Por isso que Deus fala em Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Ou seja, há batalhas que nós temos que travar, amados. Há batalhas que Deus vai falar para você, vai lá e trava essa guerra, porque eu estou com você. Você lembra o exército de Israel, como que eles agiam? Davi consultava a Deus, os profetas consultavam a Deus, vai para a batalha, vai para a guerra. E eles iam para a batalha, eles travavam aquelas guerras e Deus dava vitória. Havia momentos que eles queriam travar a batalha, Deus falava, não vai lutar contra aquele povo. Não, mas aquele povo é isso, aquele povo é aquilo. Não, aquele povo vocês não vão lutar. Deus falava, não, vocês não vão lutar com aquele povo. A minha mão está sobre a vida daquele povo. Eu tenho algo com aquele povo. Não é o meu povo, mas eu tenho um sentimento de honra e gratidão com aquele povo. Não vai lutar. Eles não iam lutar. E quando você vê a carne assumindo o controle, sabe, o desejo humano assumindo o controle, a nossa carne quer lutar guerras que o Senhor não nos arregimentou para nós lutarmos. Eu queria falar isso para você. Talvez você está lutando uma guerra que você não tem que lutar. Talvez você está sofrendo com algo que você não tem que sofrer. Talvez você está brigando com algo que você não tem que brigar. Há lutas, amados, que merecem todo o nosso empenho de forma espiritual, com oração, com dedicação. Agora, existem lutas que só vai drenar a sua força, amado. Tem coisa que é só perca de tempo. Tem coisas que nós não temos que investir a nossa vida naquilo. Às vezes é mais a nossa vontade, é mais o nosso desejo, é mais um afago da nossa alma, não sei. Eu volto a dizer, nós temos vivido uma geração que perdeu o hábito, o costume de consultar a Deus. Nós estamos vivendo numa era, numa geração, em que as pessoas estão agindo por conta própria e querendo que Deus respalde o que elas estão fazendo, porque aos seus olhos é um caminho direito, é um bom caminho, é um caminho certo. Nós não podemos seguir, por mais que pareça bonito, um caminho que não é o caminho que Deus trilhou para nós. Olha o que Paulo fala, escrevendo uma carta ao povo,
em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é assim, às vezes há um assédio, há um pecado, algo que te assedia, e você fala assim, bispo, o pecado, o assédio, é só algo para promiscuidade, é para pornografia, é para mentira, é para o engano, é para o roubo, não necessariamente. Porque o que o diabo quer, o que o inimigo quer é te assediar, não apenas para o pecado, porque talvez você seja alguém inviolável para o pecado. Talvez você seja alguém que não se abra para a promiscuidade, isso não faz parte nem do teu pensamento. Talvez você nunca, como uma mulher de Deus, como homem de Deus, não vai se abrir para um pecado, para adultério, para mentir, para roubar, você não vai se meter com isso, porque você tem esta consciência, mas às vezes o inimigo vai, de alguma forma sutil, fazer com que você se embarace, para que você não corra a carreira que está proposta por Deus para você. Porque há uma carreira proposta por Deus para nós. E eu queria dizer para vocês o seguinte, às vezes existem situações que nos prendem, que nos amarram, porque nós não buscamos uma direção de Deus, nós não buscamos a resposta em Deus, nós não oramos, nós não falamos com Deus. Mas seja sincero, de verdade, seja sincero, eu não queria que você, não posso me mexer, né? Eu queria que você fosse sincero, de verdade. Quantas decisões você já tomou na sua vida sem oração? E depois você fica torcendo para dar certo. Quantas coisas você se envolveu, você simplesmente, esse é o caminho direito, eu vou. E aí você fica fazendo, sabe o quê? Recalcitrando muitas vezes contra os aguilhões. Por quê? Porque você está lutando uma guerra que só está gastando força. Você está lutando uma guerra que você acha que vai dar em algum lugar e vai dar em caminho de morte. E aí você despende energia, você se desgasta, pelo meio do caminho você adquire ferida, você vai em algo que não vai dar em nada. Por que não vai dar em nada? Porque você não merece? É óbvio que você merece o melhor. Eu li aqui, Salmo 139, 16, o 14 começa falando, de modo assombrosamente maravilhoso Deus te formou. Você acha que Deus te forma de forma assombrosamente maravilhosa? Porque Ele não te ama, porque Ele não quer o seu bem? É que às vezes, a nossa emoção, a nossa necessidade trazida pela nossa carne, ela vai nos conduzir, vai nos levar para aquilo que nós queremos, para o nosso coração, que a Bíblia chama de enganoso, mentiroso. Vocês conseguem entender? Então, não permita, porque quando a gente desfoca de Deus, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa energia é roubada. Talvez você esteja aqui hoje e diga, bispo, sabe que eu ando meio cansado, sabe como você está saturado? Talvez alguém que hoje me assistiu, como eu falei na oração, talvez alguém que me assistiu e diga assim, bispo, eu poderia ter pedido uma senha, eu não pedi, não é porque eu tenho nenhuma comorbidade, é porque eu estou ferido, eu estou cansado, eu estou desgastado, sabe? É tanto problema em casa, é tanta coisa que eu tenho vivenciado, eu não tenho força. Talvez você esteja agora me assistindo e você sabe que é assim. Mas talvez porque você tem tomado as suas decisões, você já não ora mais. Ou, quando você ora e não para ouvir o que Deus está te falando. É importante nós, como filhos e filhas de Deus, termos esta sinceridade ao falarmos com o Senhor. Sabe que muitas histórias nós podemos tirar do que aconteceu com o povo de Deus no Êxodo, na saída, né, em rumo a Canaã, em rumo à terra prometida. E algumas pessoas, quando saem do Egito, eles começam a questionar, porque eles não estavam olhando, se vendo, quem eles eram. Amados, de verdade, quem foi aquele povo que Deus tirou do Egito? Quem foi aquele povo que Deus tirou do Egito? O seu povo. Quem foi aquele povo que Deus tirou do Egito? O povo que Deus amava. Um povo, uma geração
de filhos e filhas de Deus. Ele tirou por amor aquele povo do Egito. Ele levanta um homem tirado das águas, chamado Moisés, tirado das águas. Ele capacita este homem de todas as formas. Deus, durante 80 anos, num projeto maravilhoso, durante 80 anos, Ele vai moldando, vai lapidando Moisés para uma grande obra, para uma grande missão. E quando Moisés está ali de frente com aquela grande missão que Deus lhe coloca nas mãos, ele se deparou com uma coisa muito terrível. O povo que ele conduzia não sabia quem eles eram em Deus. Eles tinham visto milagres, eles eram escravos um dia antes. Eles apanharam, comeram um pão que o Egito pisou e amassou. Eles foram humilhados, envergonhados, eles passaram por morte. Eles viram os seus filhos primogênitos morrerem. Eles viram todos os meninos nascendo numa geração, sendo dilacerados, arrancados dos braços da mãe e morrendo. Eles tinham visto todas as barbáries e as barbaridades que o Egito, o mundo, havia feito com eles. E no momento mais seguro da vida deles, a carne prevaleceu, eles não se lembraram de quem eles eram em Deus. Olha o que acontece em Êxodo 5, versículo 22, que coisa interessante. Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o povo. Desde a primeira vez que Moisés foi falar com o povo, sabe o que Faraó fez? Mandou castigar o povo ainda mais. Mandou, sabe, com que o povo tivesse mais privações. E Moisés vem e questiona Deus, porque Moisés estava se atentando à reclamação do povo, e Moisés, como líder, ele tinha que dizer: olha, vamos esperar em Deus, vamos confiar no Senhor. Tem coisas que nós não enxergamos, tem coisas que nós não sabemos, mas vamos confiar em Deus, porque Deus prometeu. Amados, deixa eu falar uma coisa, nós somos limitados. Sabia que você é limitado? Porque você não enxerga o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A visão de Moisés era uma visão limitada. A visão de Moisés era uma visão muito apoucada. Eu quero falar para você, quando você não enxergar, ou se a carga está difícil, se o momento está delicado, não entrega o comando da sua vida para a sua carne. Ah, já que está tudo assim, eu vou chutar o balde mesmo, não quero nem saber, sabe? Ah, minha vida está uma droga, uma desgraça, que, sabe, que se dane tudo, eu não quero saber de mais nada. Se está difícil, não entregue o comando da tua vida para a tua carne, por favor. Se está fora do teu controle, não entregue o comando da tua vida para a tua carne, por favor. Entrega na mão de Deus, confia em Deus, porque no mais Ele vai fazer. Tem coisas que eu sei que é difícil de passar. Tem coisas que eu sei que não dá para compreender, não dá para entender num determinado momento da nossa vida. Mas o que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus, quando nós não entendemos o que está acontecendo, é confiar naquele que nos chamou, naquele que nos constituiu como filhos, como sacerdotes reais, como nação santa, como um povo de propriedade exclusiva sua. Nós precisamos confiar naquele que de forma assombrosamente maravilhosa nos formou. Não entregue, por favor, o comando da tua vida para a tua carne. Porque está sim de pessoas na obra de Deus, que quando não sabem o que fazer, não sabem como agir, entregam a direção, o comando da vida e dizem: carne, faz aí a tua vontade. Você vai se arrebentar.
você vai se arrebentar. Mas não importa como está sendo, como será a sua caminhada, não perca o foco de quem você é em Deus. Não perca o foco. Fala para o teu irmão, fala, não perca o foco de quem você é em Deus. Não perca o foco, fala para o seu irmão. Fala, foi Deus quem te trouxe até aqui. Fala, foi Deus quem te trouxe até aqui. Foi Deus, amados. Foi Deus. Nós somos aquele povo que Ele escolheu, sabe quando? Desde antes da fundação do mundo. Nós somos aquele povo pelo qual Jesus morreu numa cruz. Nós vamos celebrar a ceia daqui a 15 minutos. Nós somos aquele povo pelo qual Jesus morreu numa cruz, amados. Nós somos o seu povo. Nós somos a menina dos seus olhos. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 1,11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, olha o que Paulo fala, porque eu tenho um chamado, porque eu sou quem eu sou, porque eu sou filho de Deus, uma filha de Deus, eu estou sofrendo estas coisas. E ele diz assim, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele fala, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Paulo fala, Timóteo, guarda o que eu te falei, guarda o que eu te falei com amor, com fé, sabe? Você está em Cristo. Ele diz, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em você. Ou seja, guarda esta palavra, faz esta palavra alimentar a tua alma, Timóteo, por conta deste Espírito que está em você. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Nós travamos batalhas com nós mesmos quando nós achamos que nós vamos dar conta da luta por conta própria. Aí eu queria agora caminhar para esses 10 minutos que eu tenho, dizendo que quando nós perdemos o foco, a nossa vida se torna uma vida equivocada. Eu quero que você receba isso pelo Espírito de Deus, porque é comum nós vermos pessoas na Bíblia se diminuindo. É muito comum você ver pessoas na Bíblia se diminuindo, quando ela perdeu o foco de quem ela é em Deus. Você vê o povo, quando eles perdem o foco, sabe, Deus fala, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eles perdem o foco, eles começam a falar que eles não valem nada, que eles vão morrer. Aí você vê o que as pessoas às vezes fazem consigo mesmo. Salmos 22:6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha como às vezes uma pessoa de Deus se sente. Davi era um homem de Deus? Davi era um homem de Deus? Olha como às vezes um homem de Deus se sente, uma mulher de Deus se sente. Olha como às vezes nós nos sentimos. Esse é o nosso lado humano. Esse é o nosso lado humano, amados. Há momentos que você, sabe, está arrebentado porque você fez o quê? Olha, você deixou a tua carne realmente massacrar suas emoções. Bispo, o irmão está querendo dizer que em nenhum momento a gente vai se sentir assim na vida? Não, nós nos sentimos porque às vezes vem uma situação que te abala, vem uma situação que te abate. O que nós não podemos é, no momento em que alguma coisa acontece, você não pode pegar a tua alma e entregar ela para que a tua carne agora, carne, conduz isso aqui. Já viu pessoas usando essa expressão aqui, ó? Alguém faz alguma coisa, xinga, mexe com você na rua, tipo, sei lá, faz alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, isso é em outro tempo. Isso é em outro tempo que eu não estou na igreja. Já viu alguém falando isso aí, não? Já? Alguém aqui já falou isso, não? Fora eu? Eu já falei. Se é em outro tempo, eu já falei. Se é em outro tempo, eu dou-lhe um pescoção, um pé de ouvido, um sulapaco com um bate-cabeça, sei lá o que eu fazia, uma pedrada, um pedaço de pau.
Quantas vezes na minha humanidade, na minha carne, eu já não pensei? Ao ser afrontado, dou-lhe um pega-pescoço aí que vai ver o que eu faço. Porque nós temos um lado humano. Agora, eu não posso entregar o governo da minha vida para o meu lado humano. É uma luta, mas todo dia, minha e sua. É comum você ver pessoas com medo do futuro. Pessoas que, sabe, o que eu li no Salmo 139, versículo 16? O Senhor conhece o quê? Cada um dos seus dias escritos e determinado. Cada um dos seus dias escritos e determinado. Deus conhece. Às vezes a gente tem medo do futuro. Nós, às vezes, temos medo do futuro. Você não tem que ter medo do futuro. Porque se foi determinado por Deus, se Deus determinou até cada dia da sua vida, posso falar uma coisa para você? Você só vai antes por açoite de Deus, por negligência à vontade soberana de Deus. De outra forma não vai. A não ser que realmente você perdeu o foco de quem Deus é inteiramente para a sua vida, e aí a gente sabe que Deus corrige um filho, disciplina um filho e açoita, até com uma morte prematura. Isso é um extremo, porque até isso Deus dá tempo para que o pecador se arrependa. Deus é longânimo, Deus dá tempo. 1 de Reis 3,7, agora pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Isso é Salomão. Olha a visão humana, normal. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que quando Salomão falou isso aqui, ele estava errado? Ele estava errado? Você acha que Salomão estava errado? Quem acha que Salomão estava errado, levanta a mão. Quem acha que Salomão estava certo, levanta a mão. Vocês não têm mão? Quem acha que Salomão estava errado quando ele falou isso aqui, levanta a mão. Alguns levantaram, ok. Quem acha que Salomão estava certo quando ele falou isso, levanta a mão. Ok. Depende da ótica. Olhando pelo lado humano, ele estava certo. Olhando pelo lado humano, ele estava certo. Porque ele não passava de uma criança, ele não tinha experiência que o pai dele tinha para conduzir tudo aquilo. Olhando pelo lado humano, sim. Olhando pelo lado espiritual, não. Porque ele tinha que entender que Deus iria capacitá-lo. Mas quando ele fala isso, a Bíblia fala que aquilo agradou o coração de Deus. Essa humildade. Então, às vezes nós temos que ter humildade diante de Deus. Às vezes nós temos que entender que assim, Senhor, eu dependo do Senhor, sim. Senhor, eu preciso da tua ajuda, sim. Senhor, me ajuda. Coloca a tua mão sobre a minha vida. Porque senão, sabe o que acontece? Quando a gente perde o foco, a gente não coloca as coisas nas mãos de Deus, a gente se apavora. Olha o que acontece com um profeta, um homem de Deus, profeta Elias, quando ele, em algum momento, ele se deixou intimidar, ele se deixou levar, perdeu o foco. Você conhece a história. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias, quando recebeu a ameaça, ele, diz a palavra do Senhor, ele ficou atemorizado. Ou seja, naquele momento, quem assumiu o comando da alma dele foi a carne dele. E aí no versículo 5 ele diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, o quê? A morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o que ele vem falar. Isso aqui é um quadro de depressão, tá? Isso é um quadro de depressão. Ou seja, ele gerou um sentimento de medo tão grande que ele desejou morrer. Ele queria que Deus tirasse a vida dele. Ele queria morrer. Porque ele sofreu uma ameaça. Porque amados, isso é mais comum do que se possa imaginar, sabia?
O tempo todo, às vezes alguém sofre alguma coisa, passa por um problema, passa por uma situação complexa. Sabe o que as pessoas falam? Pensam, vontade de largar tudo, eu me morrer, quero morrer, ir embora, sabe? Tem hora que dá vontade de morrer, sabe? Largar tudo isso aqui. Por que as pessoas pensam assim? Porque você perdeu o foco de verdade, amado, de quem Deus é na sua vida. Porque lutas nós vamos ter, momentos de choro nós vamos chorar, tem momentos que nós vamos nos sentir fracos, somos humanos, amado, não há nenhum super-homem na obra de Deus, aquela utopia de que há um super-homem na obra de Deus, há aquela super-mulher, não há nada, há um Deus que pega homens simples como eu e você, capacita, fortalece, coloca de pé, sara as feridas, ajuda, quando nós nos voltamos para Ele e sabemos quem nós somos nele. Sem Deus, eu e você não somos ninguém, amados. Sem Deus, eu e você somos este Elias aqui, pedindo para morrer. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo tocou e disse, levanta e come. Ou seja, como é que alguém chega num estágio desse da vida, bispo? Quando é que porque eu tenho me sentido assim, bispo, como você tem falado, altos e baixos na minha emoção, eu vivo às vezes dentro de mim com anseio na minha alma muito grande, medo, desânimo, eu perdi a vontade, sabe, eu me sinto numa caverna como Elias, como eu faço, bispo? Sabe, às vezes uma ameaça apaga todo o histórico da sua vida, uma ameaça apagou o histórico da vida daquele homem, uma ameaça apagou o histórico da vida dele. Eu sei que nós somos humanos, sujeitos às fraquezas, eu sei que eu e você temos uma carne, eu sei que eu e você somos humanos e podemos sim errar e falhar. Não caia naquela utopia da perfeição, o ser humano perfeito. Na carne não há ninguém perfeito. Na carne nós temos limitações, sim senhor, sim senhora. É por isso que o comando, a direção tem que ser entregue nas mãos de Deus. Como eu faço isso? Entregando verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor e dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Amado, analise as suas decisões, as suas últimas decisões. Analise as suas últimas 5 decisões que você tomou. As últimas 5. Analise as suas últimas 5 decisões e veja se elas foram debaixo de oração. Perceba as decisões que você tem tomado na sua vida. Se é por vontade própria, se é pelo seu prazer, se é pelo seu bem-estar, se é pelo teu querer. Porque Jesus disse, nega tudo e me segue, deixa tudo e me segue. Até os mortos vão cuidar dos mortos. É que às vezes nós queremos que a vontade de Deus se encaixe na nossa. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. As suas últimas 5 decisões, analisa elas, se elas forem debaixo de oração. Se pergunte para você mesmo, uma noite para você refletir, porque Jesus disse assim em João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. O que é permanecer nele? Permanecer nele é tomar decisões debaixo de oração. Sabe, essa tem sido a minha oração ultimamente. Porque eu já tomei muitas decisões na minha vida sem orar. Eu, como pastor e bispo, muitas vezes tomei decisões na minha vida sem orar. Você sabe que eu pago um preço até hoje por isso? Você sabe que tem guerras que eu entrei, lutas que eu lutei e eu me desgastei, porque eu tomei decisões sem orar. Bispo não fala isso. Sim, sim senhor, sim senhora.
como bispo, sem temor, sem vergonha, sem medo, eu já tomei decisões na minha vida, que eu simplesmente tomei a decisão, não faço mais isso. Porque hoje eu pago na minha carne, hoje minha alma sangra, muitas vezes, por decisões que eu, bispo Ricardo Rocha, tomei, por achar, por eu ser quem eu sou, que eu poderia fazer aquilo. Eu não sou nada. Eu sou vaso de barro, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pó. O profeta Jonas foi querer tomar uma decisão por conta própria, quase morreu. Por isso aqui ele não morreu. Porque Deus é longânimo. Saul tomou uma decisão por conta própria, achou que podia fazer, não teve isso aqui para ele, ele morreu, perdeu a vida, perdeu o reinado, não teve segunda chance. Filho, salvo, Deus não deixou de amar, mas não teve segunda chance para ele. Davi, no auge do seu reinado, ele olhou para o lado, viu uma janela e disse: eu quero aquilo. Ele não orou para tomar aquela decisão, ele deixou que a carne governasse a sua alma. Um homem segundo o coração de Deus sangrou na carne, viu filho morrer, viu filho matar filho, foi dilacerado, porque ele achou que ele podia fazer aquilo. Você sabe que eu falo com temor e tremor no meu coração. E desde que Deus começou a falar isso comigo, eu hoje não tomo uma decisão que eu antes não ore para saber se eu devo ou se eu não devo fazer. Questione as suas 5 últimas decisões importantes, para você ver quem está governando a tua vida. Não é para você ficar com raiva do bispo, com raiva de Deus, não, é para você ver para onde você está dirigindo a sua vida, só isso. Só isso. Porque não foi eu que disse, foi Jesus quem disse: quem permanece em mim e eu nele, esse, dá muito fruto. Agora, o que é permanecer em Deus? Permanecer em Deus é vir para a igreja? Quem disse? Permanecer em Deus é ler a Bíblia todo dia? Quem disse? Permanecer em Deus é ser um operoso praticante da palavra. Permanecer em Deus é submeter ao que Deus fala, ao que Deus ensina, ao que Deus orienta. Amados, vir para a igreja é fácil. Ler a Bíblia é a coisa mais fácil do mundo. Se submeter a Deus é uma sujeição constante e uma submissão constante, e é negar-se a si mesmo. Um dos maiores ensinamentos de Jesus foi: aquele que quiser vir a mim, disse Jesus, toma a sua cruz e me segue. Sabe o que as pessoas acham que é tomar a cruz? É sacrifício, subir monte, vigiliar, bobagem. Não vai fazer nada na tua vida. Não vai mudar nada na tua vida. Sabe o que é tomar a tua cruz? É tomar nova vida. A cruz é nova vida. É tomar a sua nova vida e seguir. E dizer: é isso, é isso. É negar-se a si mesmo. Amada, a coisa mais difícil é negar-se a si mesmo. Sabe qual é o linear? O linear, eu vou falar para vocês hoje, há 20 anos em cima de um altar. Sabe qual é o linear de uma liderança? Eu descobri isso, eu vou compartilhar com vocês. O linear de uma liderança é sempre se voltar para Deus, se submeter a Deus, dizer: Senhor, faz o que o Senhor quer. Porque chega um momento, depois de 20 anos, estou dizendo de mim, 20 anos de vida ministerial, que você acha que já viu tudo, que você acha que você sabe tudo, que você acha que você tem experiência de tudo. Davi não caiu no primeiro ano do reinado. O rei Saul não caiu no primeiro ano do reinado.
Os grandes homens não caíram no primeiro ano, porque no primeiro ano a gente não sabe nada, a gente está toda hora dependendo de Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, faz, Senhor, eu vou, não vou. Quando você não tem nada, você depende de Deus o tempo todo. Senhor, abre aquela porta, ai Deus, Senhor, abre para mim, ai Deus me dá a vitória. E você ora, e Deus te dá a vitória. Aí você já teve muita vitória na vida. Aí você não precisa orar mais. Vou orar para quê? Eu tenho experiência com Deus. O linear de sustentação de uma liderança, estou compartilhando com você, é saber que nós não sabemos nada, é entender que tudo é novo. Eu compartilhava isso essa semana com a minha mulher, porque eu passei por uma fase da minha vida que eu nunca imaginei. Há 20 anos eu prego. Sabe por que você vir para uma igreja e pregar para um computador, para um celular, para uma câmera? O que nós temos passado, eu nunca vivi isso, eu não fui preparado para isso. Há pessoas que não receberam uma ligação minha, talvez nunca mais voltem para a igreja porque eu não liguei. Porque eu não consegui achar na ficha o telefone de alguém, ou porque eu não lembrei mesmo da pessoa. Talvez alguém que esteja me assistindo agora, ou não esteja, porque a pessoa ficou chateado. Porque eu não fui preparado para isso. Porque eu não sabia que um dia viria uma pandemia, e eu precisaria ter... Eu não fui preparado para isso. Mas Deus não é soberano, bispo, Ele é. Mas é que o meu lado humano, a minha justificativa, a minha alma se aflige dentro de mim. Quantas pessoas não receberam uma ligação minha? Eu não fui preparado para isso. Nenhum líder foi. Você acha que Moisés foi preparado para enfrentar o que ele enfrentou? Moisés foi descobrindo, Moisés feriu a rocha, se arrebentou por causa disso. Você acha que Moisés feriu a rocha porque ele não tinha caráter? É que chegou uma hora que ele estava no auge da liderança, conduzindo o povo, vendo o milagre, vendo acontecer. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu sou Moisés, pá! Uma das orações mais lindas é quando Moisés vai falar com Deus, Senhor, poxa, eu sei que eu dei mancada, mas eu conduzi o povo, me deixa entrar. E Deus fala para Moisés, para com isso, não fala mais nada, para. Moisés não foi preparado para aquilo. Um líder não pode chegar com a pretensão de dizer, não, porque eu o quê? Vaso de barro, eu o quê? Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Quero que você entenda isso. A vida com Deus é uma vida tão maravilhosa, amados. A vida com Deus é uma vida tão maravilhosa. E como que eu vivo essa maravilha de Deus na minha vida, meu bispo, meu amigo, meu irmão? Quando eu permaneço nele, dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, tem coisa que já foi feita, não dá para remediar, mas daqui para frente eu preciso da tua ajuda. Senhor, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Sabe uma coisa que eu nunca tive vergonha na minha vida? Quando eu erro, pedir perdão. Às vezes até quando eu não erro, se Deus me mandar eu também peço. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Sabe por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão que para estar aonde Deus quer que a gente esteja, vou falar um negócio para vocês, orgulho, vaidade, autoestima, que mais? Você perde, de verdade, você perde tudo. Você imagina Moisés todo dia, o povo na cara dele, Moisés, tu é um sem vergonha, você me tirou do Egito, minha mulher está com fome, tu não vale nada, eu vou te arrebentar. Você imagina Moisés todo dia? A Bíblia fala que Moisés era manso. Por que ele era manso? Porque se ele não fosse dependente de Deus, ele todo dia era uma briga, era um pega para capar, era tapa para cá, tapa para lá, era todo dia, amados. Todo dia. Num dos retiros nossos espirituais, Deus falou algo ao meu coração. E foi uma palavra que marcou muito a minha vida e o meu ministério.
E esses dias uma pessoa ligou para mim, não sabia de nada, nem dessas mensagens que eu estava preparando, e a pessoa me falou esse texto bíblico: bispo, medita nesta palavra que Deus mandou para você. Eu quero compartilhar com a igreja para encerrar o culto. Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, receba essa palavra que é para você. Eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Louvado seja Deus. Eu creio nisso, amados. Eu creio nisso. Essa palavra foi um alento para a minha alma, e eu espero que seja também para a sua e para o seu coração. Eu encerro te dizendo uma coisa. Vai haver momentos na sua vida que você não vai saber o que fazer. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar olhando para uma situação dizendo: eu não tenho como resolver isso. Seja ela financeira, talvez seja uma coisa que foi arrancada de você. Talvez é um marido que diga: estou indo embora, acabou. Eu não te amo mais, eu tenho outra pessoa. Talvez seja algo que você jamais imaginou que acontecesse com você, aconteça. E você vai dizer assim: eu não sei o que fazer. A tua carne vai dizer para você: faz isso. A tua alma vai ficar agitada dentro de você, dizendo: toma uma atitude. Eu te digo em nome de Jesus, se você não sabe o que fazer, põe teu joelho no chão. Põe teu joelho no chão. E pede para Deus te socorrer. Pede para Deus fazer o que você não pode fazer. Pede para Deus te ajudar. Sabe, clama a Ele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. As pessoas estão esquecendo de quem Deus é. Você não está aqui porque essa igreja é bonita, porque tem uma iluminação, porque tem uma câmera boa transmitindo pela internet. Você não está conectado por isso. Se você está vindo aqui por causa, você está no lugar errado. Se você vem aqui porque você gosta de mim, não, eu vou lá porque eu gosto muito do bispo, nunca mais venha. Porque eu posso te decepcionar em algum momento, isso seria uma dor. Eu teria que carregar o teu sangue sobre mim. Porque qualquer que faz alguém se desviar, o sangue recai sobre aquela pessoa. Qualquer palavra que eu proferir e que eu macular a tua vida, o teu sangue vai recair sobre mim. Até os teus pecados, as tuas lamúrias, o teu sofrimento, a tua dor vai recair sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu não quero isso. Mas vem aqui, entendendo que esse é o lugar que você vem para sentir Deus, para ouvir Deus, para submeter à voz de Deus. Não vem aqui porque nós temos um coral lindo, não vem aqui porque nós nos esforçamos para ter o louvor dentro da nossa condição, o melhor louvor.
Não vem aqui porque nós temos uma estrutura de prédio de educação infantil, onde as crianças têm, desde a refeição, quando chegam, com toda excelência. Não vem aqui por causa disso, porque isso o mundo tem, porque isso o cinema oferece, entretenimento, muito mais. Vem aqui porque você quer Deus, porque você quer andar com Deus, porque você quer negar-se a si mesmo, porque você quer se esvaziar de você, porque você não quer ser autossuficiente, porque você sabe que você depende de Deus, que sem Ele você não pode nada, que você está onde você está, porque a mão de Deus te sustenta, porque no dia que Deus tira a mão, impérios caem, tudo ruim, tudo vai à ruína. Quando Deus tira a mão de algo, nada sobra. Mas quando Deus coloca a mão, Ele diz: eu dou homens, eu dou nações por você. Deus está fazendo algo, amados, estou falando para vocês, muito grande para nós nesses próximos dias. Muitas coisas vão começar a acontecer. Sabe por quê? Porque a partir de hoje nós vamos ser esta igreja, que cada decisão vai ser debaixo de oração. Cada tomada de atitude não vai ser pelo impulso da nossa alma, ou porque alguém acha, porque eu sei, porque é a minha experiência. Ponha ela no lixo e se ajoelhe diante de Deus e deixe a experiência do Supremo Criador, o Rei Eterno, Imortal, o Todo-Poderoso, dirigir você. Saiba quem você é em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Saiba quem você é em Deus. Toma posse desta vida que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Amém? Você sabe quem você é em Deus? Você tem noção de quem você é em Deus? Às vezes você olha para você, bispo, Salomão diz: eu não passo de uma criança. Você viu quem Salomão foi na mão de Deus? Elias falou: quero morrer. Você viu quem Elias foi na mão de Deus? Elias foi nas mãos de Deus. Davi falou: eu sou como um verme apodrecido. Você viu quem foi Davi na mão de Deus? Quem somos nós nas mãos de Deus? Quem somos nós nas mãos de Deus? Quem somos nós? Olha quem nós somos nas mãos de Deus. Me perdoe, 1 minuto eu encerro. 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Olha quem você é em Deus, da parte de Deus, sabedoria, você é sábio, justo, santo, redimido, porque está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olha quem você é em Deus, Romanos 8,37, em todas estas coisas que permeiam, que cercam a sua vida, somos mais que vencedores, por meio de quem? Tudo vem de Deus, igreja, é daquele que nos amou, tudo vem de Deus. Efésios, olha quem você é em Deus, Efésios 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, diga: eu sou uma bênção, eu sou abençoado. Gálatas 3,9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Esse é você, amado, esse é você em Deus, esse sou eu, vaso de barro. Esse é você, vaso de barro. A mão de Deus é uma potência. Isso é uma potência. Amém? Enquanto os elementos da ceia são preparados, eu queria orar com você, para você fazer essa oração sincera e honesta. Você pode fazer essa oração? Eu vou pedir para que ninguém se disperse. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, para você não se dispersar. Faça essa oração ao Senhor. Pai, todos nós temos uma bagagem de conhecimento. Todos nós temos experiência que nós adquirimos durante a vida. Seja experiências como pai, como mãe, seja experiência como empregador, como empregado, seja no trabalho, seja na carreira profissional, seja por meio da cultura, dos estudos. Todos nós
adquirimos ao longo da nossa vida, Deus, uma bagagem muito grande. Independente se foi dentro de uma universidade ou se foi no campo da vida, todos nós adquirimos uma experiência muito grande. Mas agora eu não quero me voltar, Pai, para a nossa experiência, não que ela não seja importante, mas que a nossa experiência esteja rendida e submetida ao Teu querer, ao Teu Espírito. Foi o Senhor quem deu sabedoria a Salomão. Assim como foi o Senhor que conduziu todos os reis antes dele. Foi o Senhor, Pai, quem abriu o mar para que o povo passasse em seco. Foi o Senhor que fechou a boca do leão. Foi o Senhor, sempre foi o Senhor. E o que nós queremos hoje é a Tua ajuda para nós vivermos assim. Nós queremos a Tua ajuda, Pai, para nós andarmos de acordo com a Tua vontade. Mais do Senhor, menos de nós, aquele que se glorie, que a nossa glória seja dizer que o Senhor abriu a porta, que o Senhor nos deu sabedoria, que o Senhor nos deu a ideia, que o Senhor nos deu o Senhor. Porque nada é nosso, nada é nosso. Tudo vem do Senhor. E eu te peço, Deus, verdadeiramente, Pai, verdadeiramente, Pai, verdadeiramente, que possamos estar rendidos aos Teus pés a partir de hoje. Se alguém tinha dificuldade, se alguém ainda tem, ajuda este filho, ajuda esta filha. Nós somos humanos, Pai. Aqui ninguém quer se fazer de forte. Aqui ninguém quer se fazer de suprassumo da inteligência, porque não tem. Desde o menor ao maior, somos todos dependentes de Ti, somos todos iguais perante o Senhor. Somos um corpo, e não há nada que não seja fundamental dentro do corpo. Nos ajuda nesse sentido, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.